E aí, começou a sair com alguém? Legal, né? Aí agora sim você tá meio que vendo que parece que você tá começando a gostar, tá sendo legal. E aí você sabe que você já superou todos os outros relacionamentos anteriores. Pelo menos é o que você diz para os outros e diz para você mesmo, né? Só que basta alguém responder meio diferente no WhatsApp ou demorar para mandar alguma mensagem, ou parecer de certa forma um pouco mais distante, que você e seu corpo inteiro já entra em estado de alerta. Porque às vezes o medo de se relacionar não vem exatamente da falta de vontade de amar, viu? Ele vem do excesso de histórias mal resolvidas dentro da gente. Às vezes não tem uma frase assim meio silenciosa que a gente repete, muita gente repete sem perceber? Pô, eu quero amar, mas é que eu não quero sofrer de novo, né? E talvez seja exatamente aí que começa o medo de se relacionar. Porque depois de algumas decepções, experiências, a gente não entra mais assim em relações da mesma forma. A gente acaba entrando, mas desconfiando de tudo, querendo analisar tudo, principalmente hoje com esses posts. Se fulano faz isso, significa isso. Se fulana fez isso, é porque é isso. Não tem nada a ver, né, gente? Então tudo parece que você agora, além de virar um detetive ou um psicanalista, um leitor assíduo de pessoas, sinais, ler livro, o que o sinal representa, se a pessoa tá de braço cruzado é que ela tá fechada, se não tá é porque ela tá, sabe, assim, você fica interpretando os sinais, buscando pistas para que você seja astuto, esperto, sagaz com relação àquela pessoa, tentando prever, na verdade, o certo abandono antes que ele aconteça. Se é que vai acontecer e se também acontecer, qual que vai ser a forma. Então você logo assim, começa a sair com alguém, você conhece alguém e já logo pensa, será que isso aí vai me machucar também? Ou pior até, né? Será que eu vou estragar tudo de novo? E é curioso como as pessoas hoje vivem as relações quase como quem joga xadrez, né? Seria, sei lá, um xadrez emocional. Tá todo mundo assim super, né, resolvido e tal, super bem resolvido. Ninguém quer parecer emocionado. Aí se a pessoa fala sobre os sentimentos, então ela é intensa demais. Aí ninguém quer demonstrar interesse também. Ai, não vou ficar correndo atrás, se me quiser que venha falar comigo, mas por dentro tá lá, né? Aí todo mundo, assim, é super desapegado, né? Todo mundo tentando sempre parecer aquele pouco caso. Ah, não ligo, não tô nem aí. Enquanto secretamente, aí é que tá, turma. Enquanto secretamente você quer ser escolhido, você quer ser escolhida. As conversas, então, elas começam, parece que a virar uns testes, né? Assinale aqui, certo e errado. Os silêncios viram ameaças. E os relacionamentos começam antes mesmo de existir, dentro da ansiedade da nossa cabecinha aqui. Porque muita gente não está conseguindo viver o presente daquela relação. As pessoas estão revivendo dores antigas através delas. Toda vez que você acaba se relacionando agora, no agora, você acaba associando tudo. Ah, então essa pessoa parece com aquele lá que fez isso, então ela deve fazer. Vive fazendo associações assim absurdas, desconexas, porque se relacionar é o mistério, né? É isso que é gostoso. É o conhecer o desconhecido, sabendo que um momento talvez vá doer ou não, vai doer muito ou não, não deixar de viver. Então, quando a gente acaba pensando que aquilo vai machucar, vai doer, a gente, ao invés de aproveitar um momento bom, quantos momentos bons nós já passamos com as pessoas muito legais e que quando terminou foi chato, foi trairagem, foi sacanagem, enfim.
Mas e aquele tempo bom? Ai, não passa, não vale a pena. Não, claro que valeu a pena. Vamos amadurecer? Vamos se situar, colocar né, os pezinhos no chão e trazer para a realidade? A psicanálise, ela acaba mostrando para as pessoas, nas sessões, enfim, que a gente acaba não se relacionando apenas com a pessoa que está na nossa frente. Nós nos relacionamos também com as nossas memórias, os nossos traumas, principalmente, as nossas faltas, as ausências, os medos, né, que a gente às vezes pode até chamar daqueles fantasmas emocionais. Às vezes, então, por exemplo, você não está brigando com o atual, você está brigando com alguém do passado dentro de você. Por isso que às vezes a outra pessoa fala, nossa, mas de onde você tirou isso? O que que eu fiz que eu não estou conseguindo entender? E de fato a pessoa não vai entender, porque tudo isso está dentro de você, né? E isso muda tudo, porque tem gente que ainda diz assim, né? Ah, eu tenho medo de confiar, nunca mais eu vou confiar em alguém, não vou me entregar, eu faço tudo para aquela pessoa tal. Quando você faz tudo para aquela pessoa, na verdade, será que esse tudo você não está querendo jogar algo para poder avaliar o reflexo que essa pessoa tem, a ação que ela tem diante do que você está fazendo tudo pela pessoa? Quando você diz que você tem medo de confiar, que você não vai se entregar, você está dizendo exatamente isso. Eu já confiei antes e aquilo que aconteceu destruiu alguma coisa em mim. Então, por destruir, ela acaba criando mecanismos. Então, você acaba fingindo que não liga, ou demora até para fazer, né, dar um retorno para a pessoa, para responder, mas é de propósito. Ou dar uma sumida antes de você sentir que vai ser abandonado ou abandonada, você já some. Você acaba também que começa a ser com a pessoa, não se entrega totalmente, não se entrega do seu jeito totalmente, não tem um grau de intensidade para todo mundo. Cada um tem a sua própria intensidade, a sua profundidade. Então você acaba não se entregando. E é interessante porque quando a gente se entrega totalmente, a gente faz aquela mudança, aquele muda, né? E quando a gente não se entrega totalmente, a gente continua sempre no nosso mundinho, controlado. Então, muita gente diz que quer, né, o autoconhecimento, quer mudar a vida, quer progredir, quer prosperar, mas a pessoa não se permite ser inteira. A gente só muda quando a gente se entrega. E, de fato, você vai se entregar totalmente para o outro e você vai se lascar, só que você esquece de ver a parte mais importante, que quando você se entrega para o outro, na verdade, você está se entregando a si mesmo, para si mesmo. E como você não está se entregando para si mesmo, porque é através do outro que você se entregaria para si mesmo, porque vai vir com dor, com aprendizado, mas com revolução, com realmente aquela prosperidade que você está buscando. Então, muitas vezes você acaba que você mantém um pé aqui e outro lá, né? Um cá, outro, porque é mais seguro. Claro que não é para você ser ingênuo, mas a gente deixa de ser ingênuo muitas vezes porque a gente se entrega aos tropeços. Senão a gente sempre vai ser ingênuo e vai estar sempre no controle e tá tudo bem também. Se pra você tá bom assim, ok. Mas para de acreditar que amar é perigoso. Talvez você já tenha sentido tudo isso que eu falei até agora. Você até gosta da pessoa, mas quando você percebe que está começando a criar um vínculo, você começa a se afastar. Aí do nada surge uma irritação, uma frieza, uma dúvida, ou até aquela vontade de sumir. Como se o amor ativasse assim um alarme interno. E sabe o que é mais triste? Muita gente acaba confundindo proteção emocional com independência emocional, que não são a mesma coisa, né? Se fechar para não sofrer não é maturidade, é defesa. Aí a pessoa ainda diz: ah, eu não preciso de ninguém. Tô há 10 anos sem sair com ninguém, tô há 2 anos sem sair com ninguém, tô há 7 anos sem sair com ninguém. Mas passa as noites lá stalkeando alguém que claramente mexeu com ela. Porque o problema nunca foi não sentir. O problema é o medo do que sente.
A psicanálise ela não vai simplesmente ensinar você a arrumar um namorado. Faça isso, faça isso, faça isso que aparece uma pessoa legal para você, uma mulher, um homem, enfim. A psicanálise, na verdade, ela ajuda você a entender por que certas relações te prendem emocionalmente. Ou também por que você aceita tão pouco às vezes. Ou assim, por que você foge justamente quando encontra algo saudável? Na verdade é porque existe, puxa, muita coisa difícil de admitir. E tem uma questão fundamental, né? O familiar parece mais confortável do que o saudável. Então, quando você encontra algo saudável, você às vezes até pode comentar com um colega, e a pessoa vai falar, nossa, que legal, você conheceu uma pessoa então bem bacana, tomara que dê certo e tal. Mas você ainda fica com aquela dúvida, com aquele desconfiômetro ligado, porque não lhe é familiar. Isso a gente parar para pensar, né, em todas as relações, relações do trabalho, relações de amizade, né, a gente muitas vezes nasceu, viveu, experienciou, principalmente na infância, um ambiente familiar. O familiar nesse sentido não é só da família, é onde você convive, é onde lhe é conhecido, nesse sentido que é essa palavra familiar, né. O que você já conhece, você tá tranquilo. O que você desconhece, geralmente a primeira coisa que as pessoas fazem, principalmente quando elas têm medo, é falar mal daquele desconhecido, não é? Foi para um lugar, ai, aquele lugar é assim, conheci uma pessoa, ai, você viu como uma pessoa é assada, né? E tem outras, por exemplo, essas pessoas, principalmente que gostam de viajar ao mundo, conhecendo coisas novas, gosta de se arriscar. Se arriscar é você ir para um novo, você ir para um campo desconhecido. Isso realmente transmuta, isso realmente traz a mudança que as pessoas buscam tanto. Elas querem mudar, mas elas não se permitem. E as mudanças, elas incomodam, elas remexem, elas te tiram do lugar, né? Quando você faz uma coisa muito simples, quando você faz uma mudança de casa, não é um trabalho, você contrata alguém que faz. Tem gente que não tem o menor, deixa a casa completamente bagunçada, chega o caminhão lá da mudança, os caras mexem em tudo. Você não quer nem saber se vai sumir alguma coisa sua ou não, né? Como tem gente que não quer saber tudo, anota em caixas, tudo separado, organizado e vai fazer a mudança. Para todos eles dá trabalho, para todas essas pessoas deu trabalho, encheu o saco, levou dias, foi um processo, aconteceu isso, talvez quebre alguma coisa que você goste, enfim, né? Só um exemplo. Então, mesmo que acaba doendo, o inconsciente, ele não, né? E a gente também, o consciente também não gosta de sofrer. Então, acaba se sintonizando, se permitindo o que é mais confortável. E muitas vezes a gente vê, né, que o mais confortável não é o saudável, né? Por isso que algumas pessoas saem de relações tóxicas e acabam entrando em outras bem parecidas. E não porque elas gostam de sofrer, porque a gente fala, fulano, mas aí você trocou 6 meia dúzia, parece que você gosta de sofrer. Não é por isso, não. É porque o inconsciente busca aquilo que ele reconhece. E mesmo que doa, viu? É como se a mente dissesse assim, ai, ufa, ai, aqui eu sei sobreviver, aqui eu tô de boa. E talvez então seja por isso que tantas pessoas confundem intensidade com amor. Sabe aquela pessoa fala, ai, fulano não sente ciúmes de você, então não gosta de você. Então parece que ciúme vira prova de sentimento, né? Instabilidade, aquela doideira vira paixão. E a ansiedade vira uma conexão. Mas o amor, na verdade, não deveria parecer um campo de guerra emocional o tempo inteiro. Claro que existem brigas, mas não o tempo inteiro. Só que quem viveu relações confusas, muitas vezes estranha a calma, saca? É isso que eu quero dizer. Então acaba estranhando alguém que responde direito, aquela pessoa que não faz joguinho. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que não fazem joguinho comentar que o outro tá achando que a pessoa tá jogando e a pessoa ainda fala assim, nossa, mas eu tô mandando logo a real bem simples, bem papum, pra não ter joguinho, e o outro, a outra tá achando que eu tô jogando. Então, as pessoas também têm que demonstram interesse claramente, os outros acabam se assustando e falando, não, isso daí deve ser, nossa, hoje em dia então denominam de tanta coisa, né? Ao invés de parar pra pensar, falar, não, mas espera aí. Se for verdade, né? Por que não poderia ser verdade? Essa pessoa que se acostumou
deixou o coração, na verdade, né, se acostumar ao caos, ela não consegue entender a calma. Então, para isso também entra uma parte importante da psicanálise, né? Aquilo que não foi elaborado, você não compreendeu, não se permitiu, acaba se repetindo, se repetindo, se repetindo. Às vezes, então, muda o rosto da pessoa, muda o nome, por exemplo, né? Mas a dinâmica continua parecida. Então, você continua tentando ser escolhido ou escolhida por pessoas indisponíveis. Continua aceitando aquelas migalhas emocionais, sabe? Você continua tentando convencer alguém a te amar. Como se você estivesse repetindo uma velha ferida, esperando finalmente ter um final diferente, sem você fazer algo diferente, né? Isso que é o louco. E talvez ouvir isso que você ouviu até agora pode doer, ou você vai relutar, dizer, não, isso parece com fulano, isso parece com ciclano, ciclano que é assim. Mas tenta ver dentro de você. Porque, na verdade, quando você aceita, o primeiro passo e a sensação é de liberdade. Quando você se reconhece nesse lugar, mesmo que seja um pouco. E aí você sai do lugar do certo e errado, da censura, se reconheça, você não precisa falar nada pra ninguém. É você com você mesmo. Quando você se reconhece, você se liberta daquilo, você traz mais leveza pra sua vida. Quando você começa a entender as suas repetições, você começa a sair de todas elas. É muito interessante. É muito leve, é muito gostoso. Então, a análise não faz você virar alguém frio. Ela faz você parar de se abandonar, de se sabotar, né, para ser amado, para ser amada, enfim. Isso muda completamente os relacionamentos. Porque amar sem se perder é uma das coisas mais difíceis que existem. Muita gente entra em relações querendo ser suficiente para o outro, quando no fundo nunca se sentiu suficiente para si mesmo, para si mesma. Você já se sentiu suficiente para si? E aí, assim, qualquer distância vira rejeição, qualquer demora vira abandono, qualquer conflito parece o fim. E a psicanálise ajuda também a separar o presente que você está vivendo agora do seu passado. Ajuda a perceber o quando você está reagindo ao agora e quando você está apenas revivendo dores antigas. Porque nem todo mundo vai te machucar como antes. Mas enquanto a ferida continua aberta, qualquer aproximação pode parecer ameaça. E talvez o amor adulto seja exatamente isso. Não encontrar alguém que nunca vai te frustrar. Se você não vai ser quem você gostaria de ser, por que o outro vai ser, não é isso? Mas você conseguir se relacionar sem precisar desaparecer de si mesmo. É por isso que as pessoas falam, você precisa se amar, se respeitar. Porque quando você consegue se relacionar com o outro sem tirar pedaços seus, porque os outros não estão pedindo pedaços seus, pode até ser que peça, mas você não tem necessidade de dar. Até porque para você poder ajudar o outro de verdade, você precisa estar completo, senão vira uma bagunça, esse caos que a gente vê. Você não precisa viver em estado de defesa o tempo inteiro, como se todos estivessem querendo te atacar. Né? E também o que é legal, o mais principal, assim, que eu vejo muita gente fazendo, né? E acaba perdendo a graça. Transformar o amor em investigação criminal. Nossa, uau! Eu sou muito perspicaz, eu pego tudo no ar. Eu já saquei o que aquela pessoa tá fazendo. Porque ela fez isso e isso, e aí é isso que significa. Gente, são lógicas. Cada ser humano tem uma lógica completamente diferente do outro. Muitas vezes, em algumas ocasiões, são parecidas pelo formato da educação, pela programação que você teve, talvez da cultura que você teve, mas todos nós temos lógicas diferentes e a gente consegue se abrir para essas diferenças quando a gente ouve o outro, quando a gente não julga, enfim. No fundo, o medo de se relacionar não significa incapacidade de amar. Às vezes significa apenas que existe uma parte sua bem cansada, né? Bem cansada mesmo, né?
de sobreviver emocionalmente. E talvez seja essa parte que precise finalmente ser escutada. Então, se você sente medo de amar de novo, eu acredito que o problema não seja o amor, mas sim as feridas que ainda falam dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal Sacerdotista no Divã, porque aqui a gente fala muito também sobre amor, sobre mente, relações e tudo aquilo que as pessoas sentem, mas nem sempre conseguem explicar. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.